O objetivo agora é explicar um bocadinho aquilo que nós conhecemos ou que não conhecemos sobre o universo. A mim cabe-me uma parte mais longínqua, portanto vou falar um pouco daquilo que se conhece sobre o universo à mais larga escala e, em grande parte, são coisas que são totalmente inatingíveis do ponto de vista de humanos irem a outras galáxias. Okay? Mas, portanto, a minha tarefa até vai ser mais fácil, porque não vou estar preocupado com a possibilidade dos humanos irem a estas outras zonas. Depois os meus colegas discutirão coisas mais próximo de casa e, em particular, na perspectiva de será que algum dia vamos andar por esses outros exoplanetas dentro da nossa galáxia. Ora bem, então eu iria só começar exatamente por falar um pouco sobre o que é uma galáxia. Uma galáxia, vou dar aqui o 1, 2, 3 das galáxias. Isto é uma galáxia. E uma galáxia, existem milhões no universo, são milhões e milhões e milhões de estrelas. Esta galáxia é muito semelhante àquela em que nós habitamos, a Via Láctea, e nós seríamos uma dos milhões de estrelas que estão por aqui. Estrelas como o Sol, estrelas muito mais quentes do que o Sol ou estrelas mais frias. Estrelas que se formam em nuvens de gás. Por toda a galáxia existem quantidades imensas de gás que vão formando novas estrelas. E quando as estrelas morrem, também devolvem grande parte desse gás ao meio ambiente. Uma galáxia é também feita de poeira, de quantidades imensas de poeira, onde também as estrelas se formam. As estrelas vão se formar nestes ambientes muito empoeirados. Vocês veem aqui zonas mais escuras nesta galáxia, são zonas ricas em poeira. No centro das galáxias existe, aparentemente em todas elas, um buraco negro central, um buraco negro gigantesco. Depois vamos ver um bocadinho mais sobre estas coisas dos buracos negros. Mas aparentemente este é um ingrediente fundamental para a evolução de uma galáxia. Para além de todos estes elementos, há um elemento que nós não conseguimos ver. Para além de todas estas estrelas que nós vemos aqui, a matéria luminosa, existe também matéria escura. E a maior parte de uma galáxia, a maior parte da massa de uma galáxia está, em rigor, nesta chamada matéria escura. Nós não a vemos, ela não brilha, mas nós sabemos, através do estudo da rotação de uma galáxia, do movimento de uma galáxia, que ela tem muito mais massa do que aquela que nós vemos a brilhar. Mas é sólida? São sólidos? Não sabemos. Esse é um dos desafios para conhecermos mais sobre a nossa galáxia e sobre as outras galáxias. Para conhecermos a resposta a esses e a outros desafios, nós usamos telescópios. E os telescópios têm que ser dos telescópios mais avançados que nós temos acesso. Aqui temos 2 dos VLT, que estão instalados no Chile. São do Observatório Europeu do Sul, que é uma organização internacional da qual Portugal faz parte. E Portugal não apenas usa estes telescópios, como hoje em dia também constrói parte destes telescópios. Nos últimos meses, colegas meus andaram atarefados a juntar estes 4 supertelescópios, de 8 metros cada um, e hoje é possível usar estes 4 em conjunto, simulando aquilo que seria possível obter com um telescópio de 16 metros. Portanto, este é o maior telescópio da Terra em óptico, ou seja, aquilo que os nossos olhos também veem, que possuímos hoje. E tem sangue português, é um prazer dizê-lo. Para além de telescópios no óptico, temos também a necessidade de recorrer a outras luzes, a outra radiação. E estamos aqui a ver 2 radiotelescópios, que vão observar o universo em radiação, em luz, que os nossos olhos não conseguem captar. E, portanto, já vamos ver que, muitas vezes, a visão que eles nos vão dar do universo é muito diferente. E sem a informação destes telescópios, nós não conseguiríamos perceber o que é o universo. Só para quem nos ouve na rádio, são telescópios que se parecem com antenas parabólicas. Isso. São radiotelescópios, são antenas, verdadeiramente. Para além disso, nós temos também uma série de telescópios em órbita, que cobrem, por exemplo, radiação em raio-x ou radiação no infravermelho, que são novamente radiações que não só os nossos olhos não veem, como não chegam até à superfície da Terra, felizmente para a vida, não é? Mas, havendo a possibilidade de colocar satélites em órbita e observar o universo nesses comprimentos de onda, nessas radiações, conseguimos perceber muito mais daquilo que é o universo. Ora bem,
A origem do universo nós, na realidade, não conhecemos. Dizemos que é o Big Bang, mas aquilo que nós conhecemos é que, no início, algures, havia um universo muito denso e muito quente, que lentamente começou a expandir-se, ou rapidamente começou a expandir-se, mas começou também a decrescer a sua temperatura. E, portanto, podemos imaginar que existe um mar de material, de gás, e, a certa altura, após para aí 300 milhões de anos, começam a formar-se as primeiras estrelas. Estas primeiras estrelas que se formam no universo são completamente diferentes daquelas que nós vemos hoje, do nosso Sol, por exemplo. O facto de não terem gás complexo, aquilo que nós conhecemos, o ferro, o carbono, o magnésio, todos esses materiais que nos formam já passou por dentro de estrelas. As primeiras estrelas que apareceram no universo não tinham estes materiais. E isso faz com que elas sejam muito mais breves. De alguma forma elas surgem, aquecem o universo à sua volta, e isto conseguimos detectar, e rapidamente morrem, deixando de haver estas estrelas de primeira geração. Este é um dos desafios que hoje enfrentamos, é tentar detectar estas estrelas de primeira geração. Porque nós conseguimos observar o universo a grandes distâncias, e também se quer dizer que esse universo é um universo mais antigo, mais próximo da origem, ok? Ora, estas estrelas formam-se em zonas densas de gás no universo. E não se formam sozinhas. Formam-se uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, formam-se em protogaláxias. Estas galáxias hoje, estamos a ver aqui uma simulação, nós sabemos como é que elas depois vão crescer. Essencialmente, nós estamos a falar de algo que chamamos um modelo de formação hierárquico, no qual elementos mais pequenos, estas protogaláxias mais pequenas, vão juntando, vão colidindo e vão formando galáxias, neste caso, cada vez maiores. E estamos aqui a ver aquilo que será a formação de uma galáxia como a Via Láctea, onde nós estamos. E hoje em dia nós já conhecemos razoavelmente bem como é que é este processo. Existe, obviamente, muita coisa que não conhecemos, mas nós já pensamos conhecer como é que se formam estas galáxias nos primeiros milhares de milhões de anos do universo. Não só cada galáxia em si, mas também sabemos que o universo é feito de milhões e milhões de galáxias e as nossas simulações neste momento já permitem perceber como é que é possível formar um universo destes. As galáxias não estão distribuídas aleatoriamente no universo, existem zonas onde as galáxias estão muito mais densas, os enxames de galáxias, os super enxames de galáxias, e existem zonas onde essencialmente não há galáxias. E consoante o ambiente onde estão as galáxias, elas vão evoluir de maneira diferente. Num ambiente muito mais denso, a sua evolução é também muito mais rápida. Ok? Estamos aqui a ver, estamos a aproximar de um enxame de galáxias. Cada pintinha destas é uma galáxia ou uma estrela? É uma galáxia. Cada uma destas pintinhas é uma galáxia. Cada uma daquelas pintinhas tem milhões de estrelas. Exatamente, exatamente. E portanto nós hoje, um dos grandes desafios é construir estes modelos em computadores. Os computadores não chegam para simular isto tudo. Mas isto são simulações, e nós sabemos que estas simulações são realizadas porque temos telescópios, como o telescópio espacial Hubble, que conseguem hoje em dia fazer observações muito sensíveis do universo. E, portanto, nós conseguimos observar estas galáxias. E vamos ver aqui uma imagem, uma das imagens mais sensíveis do universo jamais realizada, onde temos milhares e milhares de galáxias a distâncias diferentes, e estas distâncias implicam também épocas diferentes. Isto é verdadeiro ou é uma recriação? Isto é verdadeiro, isto é uma imagem real. Ok? E estas distâncias diferentes implicam também idades diferentes, porque a luz demora tempo a chegar até nós. E, portanto, nós estamos a ver aqui num instantâneo, na realidade não é um instantâneo, são várias épocas do universo. Ok? Entre todas estas galáxias, nós conhecemos algumas que são mais simpáticas, digamos. Temos aqui a galáxia de Andrómeda, é a nossa vizinha, é semelhante à nossa, situa-se a 2 milhões de anos-luz, portanto, esta luz foi emitida há 2 milhões de anos e foi captada na Terra ontem. E temos aqui uma galáxia cheia de poeira, cheia de formação de estrelas, mas que é uma galáxia muito serena. Ok? Nós conhecemos no universo exemplos de galáxias muito diferentes. E uma forma das galáxias serem diferentes é, por exemplo, se estiverem em colisão com outras galáxias.
Este é um fenómeno relativamente frequente. As galáxias colidem. E ao colidirem, temos aqui um exemplo, temos aqui duas galáxias em colisão, veem todos estes pontinhos mais azuis, isto são estrelas jovens, estrelas muito quentes, que estão a ser repentinamente formadas por causa desta colisão. No centro destas duas galáxias veem aquela parte mais escura, isto é apenas uma aglomeração de poeira, e na realidade aquela parte é ainda mais ativa do que o resto da galáxia. Isto é uma simulação sobre o que terá acontecido a estas galáxias. Portanto, duas galáxias se aproximam, passam uma pela outra, o gás é muito afetado, e é isto que vai fazer a formação acelerada de estrelas neste sistema. Neste momento nós estamos a apanhar estas duas galáxias neste instante, e sabemos que no futuro elas vão basicamente juntar-se cada vez mais e formar uma única galáxia, já sem gás, ou com pouco gás, que quase não forma estrelas e que, ao ser observada, parece uma galáxia velha. Mas isto tudo demora trilhões, certo? Milhões e milhões de anos. E, portanto, temos necessidade de modelos para perceber como é que a evolução vai ser feita. Este é um dos telescópios que neste momento nos permite olhar para aquelas galáxias. Este é o ALMA. Na realidade não é um telescópio, são 66 antenas, radiotelescópios, que funcionam como um único telescópio. E é provavelmente o telescópio mais poderoso que hoje temos ao nosso serviço. Este telescópio, se observar uma galáxia destas ditas mais idosas, que se calhar já resultou de uma colisão entre duas outras galáxias, e nós temos aqui a ver um exemplo, esta é uma imagem obtida com o telescópio espacial Hubble, temos ali uma galáxia aparentemente aborrecida no centro da imagem. Com o ALMA nós vemos algo completamente diferente. Nós vamos ver estes jatos de material a serem ejetados do centro desta galáxia, e isto revela que no centro desta galáxia existe algo de facto muito energético e que domina a evolução desta galáxia. Trata-se de um buraco negro gigantesco, conhecemos destes buracos negros em quase todas as galáxias, e no centro destas galáxias, de alguma forma, o material está em queda para este buraco negro, que pode chegar a ter 1.000 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e que, ao atrair toda esta matéria, vai aquecê-la, e ela própria, essa matéria, vai brilhar. E, portanto, muitas destas galáxias são extremamente brilhantes porque a matéria está em queda para este buraco negro. Ok? Obviamente, no buraco negro nós não vemos nada, porque é um objeto tão denso, tão poderoso, que a própria luz já não sai dele. Ok? Mas isto são as galáxias mais extremas. A nossa galáxia é relativamente calma, e talvez por isso nós estejamos aqui. Isto é um exemplo, é um modelo da Via Láctea. Nós estamos mais ou menos naquele sítio, portanto, a meio entre o centro e a periferia. Só para não se perderem, eu ponho ali onde é que nós estamos, está bem? Portanto, fica ali claro onde nós estamos. E basicamente, esta é a Via Láctea onde nós nos encontramos e onde fazemos grande parte dos nossos estudos. E os meus colegas vão falar muito mais sobre aquilo que nós observamos dentro da nossa Via Láctea. Obrigado. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, pelo menos. Força. É, quando duas galáxias chocam, eu imagino, se um planeta choca com um planeta, é mais do que um tremor de terra. Se uma estrela choca com uma estrela... Então, mas devia ser uma explosão uma mega, hiper, ultra explosão, não? Mas basicamente não acontece. Quando duas galáxias chocam, elas essencialmente são espaço vazio, ou são gás. E, portanto, quando chocam, na realidade, não há, essencialmente, choques entre estrelas ou até entre planetas. É o gás que choca. E, portanto, a galáxia, as estrelas passam umas pelas outras, são perturbadas no seu movimento, mas não há eventos dramáticos. O que é dramático é, de facto, no gás. O gás fica comprimido e essa compressão vai fazer uma formação muito acelerada de estrelas a partir desse gás. E, portanto, se nós hoje pensamos que estamos em rota de colisão com a galáxia de Andrómeda, para daqui a muitos milhões de anos. Vá lá. Mas quando isso acontecer, o que nós vamos ver no nosso céu é um aumento tremendo do número de estrelas. O nosso céu à noite, se calhar, vai ficar muito mais luminoso. E não há de ser só isso. Ou seja, mesmo a influência, mesmo que não choque, uma estrela passar perto do Sol, uma estrela que não costuma lá estar, já afeta... Pode, por exemplo, fazer cair cometas para dentro do sistema solar, não é?
O sistema solar, os meus Podem colegas vão efeitos falar mais secundários, sobre isso. Mas o sistema solar está rodeado de pedregulhos e muitas vezes, de facto, há estas passagens próximas entre estrelas ou entre sistemas estelares e estes pedregulhos são perturbados de forma a que caem para dentro do sistema solar e transformam-se naquilo que nós vemos como cometas. Okay? Portanto, há de facto outros efeitos, embora as estrelas em si não colidam. Falou aí num buraco negro gigante. Quando se diz gigante, estamos a pensar em tamanho e não tanto em massa, para um leigo, que não é um astrofísico, não é verdade? A minha pergunta é, um buraco negro normal é do tamanho da Lua? Ou é muito mais pequeno? Ou é um normal? Nós estamos aqui, eu não sei se consigo chamar normal a um destes ou não, não é? Sim. Nós, de facto, conhecemos dois tipos de buracos negros. Buracos negros que nascem da evolução de uma estrela, e se calhar o João Fernandes até vai falar alguma coisa sobre isto. Uma estrela de grande massa, quando morre, deixa para trás um buraco negro. Isso é um chamado buraco negro estelar. E isto pode ter 3 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 15 vezes a massa do Sol. Depois temos uns buracos negros que estão no centro das galáxias. E esses têm, no caso da Via Láctea, existe de facto um buraco negro no centro, tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. No caso das galáxias mais ativas que nós conhecemos... E o tamanho disso, para percebermos a densidade? 4 milhões de vezes a massa do Sol, contidos no quê? Numa dimensão semelhante à do Sol? Semelhante à do Sistema Solar, ou até menos do que o Sistema Solar. Em tamanho? Em tamanho. Então é verdadeiramente massivo também em tamanho, não é? Sim, não apenas massa. À nossa escala, quase tudo é massivo. Pois, quase tudo é gigantesco, não é? Nós somos uns grãozinhos de areia. Mas, de facto, são estruturas que contam mais, não pela sua dimensão, porque mesmo o tamanho de um sistema solar numa galáxia não é nada. E um buraco negro gigantesco no centro de uma galáxia também não é nada, em termos de dimensão. Numa galáxia, a luz pode demorar 200 mil anos a percorrer a extensão da galáxia. Aqui estamos a falar de uma coisa que a luz percorre em alguns minutos. Okay? Portanto, estamos a falar de uma dimensão mínima. Agora, a ação que um buraco negro destes tem no resto da galáxia é que já pode ser bastante substancial. Essa é também uma questão pendente, não sei se depois haverá a ocasião de colocar às outras pessoas, mas é a última questão que lhe coloco para já, que é, quando temos um buraco negro no centro das galáxias, penso que é uma descoberta que tem 10 ou 20 anos, não é? Relativamente recente, isso quer dizer que quando vimos um disco, que é esse buraco negro que agarra essa matéria toda e por isso é que ela anda toda à volta do... portanto, o disco forma-se por causa da força da atração do buraco negro? Sim, embora exista aí um detalhe que eu acho sempre importante esclarecer. Um buraco negro não atrai mais do que uma estrela que tivesse aquela massa. O buraco negro atrai porque tem uma determinada massa, mas se não houvesse qualquer intervenção de mais nada, as coisas podem andar a orbitar um buraco negro sem cair para dentro dele. Deixem-me dar um exemplo. No sistema solar, se o Sol se transformasse num buraco negro com essa mesma massa, nós apenas tínhamos a luz apagada, não é? Mas continuávamos à volta desse corpo, porque a atração continua só a depender da massa que ali está. Agora, no centro de uma galáxia, o que é que vai acontecer? Existe, de facto, muito material. De vez em quando, a galáxia colide ou interage com uma outra, e isso faz com que o material seja de súbito empurrado para perto do buraco negro. Ao ser empurrado, pode começar a haver atrito, fricção entre o próprio material. Se o material começar a aquecer, está a perder energia, e é ao perder energia que se vai aproximar do buraco negro e eventualmente cair para dentro do buraco negro. Okay? Portanto, mesmo quando estamos a olhar para aquelas imagens e vemos aquele material todo em queda para o buraco negro, isto é uma situação que acontece periodicamente devido, por exemplo, à interação com outra galáxia. Mas esta fase ativa tem os dias contados, a certa altura a minha questão termina. Era, o buraco negro está para as estrelas da galáxia, esse buraco massivo, central, como, por exemplo, o Sol está para os planetas. Ou seja, é o Sol que mantém os planetas à sua volta e é o buraco negro que mantém as estrelas todas à sua volta? Não. O buraco negro ainda assim é uma coisa mínima dentro da galáxia. O que é que faz com que as estrelas andem à volta dele? É a própria massa da galáxia. Podíamos tirar daqui o buraco negro. A galáxia mantinha-se a rodar por ação da sua própria massa e por ação da massa da matéria escura. Então e o facto...
Está bem, pronto. Agora, então aí é outro conceito, aquele buraco negro, matéria escura. Aquele buraco negro vai originar fases, que nós chamamos de fases de atividade, no centro daquela galáxia. Quando há uma interação, subitamente há matéria a cair para dentro daquele buraco negro, e parte dessa matéria, por exemplo, vai ser injetada para longe. E, portanto, nós vemos certas galáxias a passar por estas fases de atividade muito intensa, e eventualmente pode ter um efeito em toda a galáxia, mas estas estrelas que estão mais afastadas do centro, pode muito bem ser irrelevante estar um buraco negro ali a engolir matéria. Houve aí uma coisa que disse, que é ejetar matéria. Eu estava convencido que do buraco negro não saía nada. E não sai. Do buraco negro não então, sai. E o ejetar é o quê? O ejetar quer dizer aquela matéria que se aproxima, mas que é acelerada e pode ser disparada para longe. Muito bem. Mas Tipo, nunca chega a entrar. Se chegar a entrar já não sai. Uma força centrífuga. Sim. Vá. Sim. Muito obrigado. De nada.